Olá, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo de língua portuguesa e nossa temática hoje é sobre texto. E eu queria começar um pouquinho a respeito do texto que está aqui. Na vida, não deixa páginas em branco. Depois de virar a página, você não pode voltar atrás. Isso aqui é um texto? Para mim, que estou lendo e fazendo uma compreensão a partir de que a vida realmente é uma construção pessoal, social. E aí você passa a vida inteira trabalhando para a sua construção de conhecimento, de desenvolvimento, de atuação. Quando você passa uma vida inteira trabalhando para escrever a sua própria história, a sua própria identidade, e você realmente percebe que não deixou páginas em branco, mas aquilo que passou você não pode mais consertar. Aliás, não pode apagar, né? São páginas que não ficaram em branco. Você não pode voltar atrás. Então, é importante demais quando eu olho para o texto e faço a minha concepção, meu entendimento. E isso aqui, para mim, passou a ser um texto. E aí a pergunta, diante do nosso trabalho hoje, é o que é um texto? Será que é tão simples falar o significado de um texto? Se é tão simples falar o que é um texto, por que eu tenho tanta dificuldade de compreender? Por que eu tenho tanta dificuldade de produzir? E quando eu tenho dificuldade de compreender, de produzir, é porque muitas vezes eu não sei definir, na verdade, o que é um texto. Então, será que um texto é um aglomerado de frases soltas? Será que é frases sem conexo? O que vai realmente constituir um texto para ser considerado um texto? Eu queria começar com esses dois textos aqui, as duas charges. No primeiro, nós temos um texto. Precisa-se de homens-bombas. O texto foi colocado ali. E há duas concepções, porque quando o emissor lança um texto, espera-se o entendimento do receptor. Só que isso vai depender muito do contexto, da intertextualidade, do conhecimento do receptor para compreender. Aqui nós temos um texto no sentido literal, né? Tá aí a palavra homens-bombas, que está no seu sentido literal, que foi compreendido que realmente são homens suicidas que eles estavam precisando. Só que ele foi entendido também de forma não literal, de forma figurativa, pelo rapaz como homens bombados. Deixou de ser um texto para os dois? Não deixou, foi um texto, só que com sentidos totalmente diferentes. Nós temos um segundo texto aqui. Nós estamos em um ambiente que a gente chama de contexto, um espaço, e aqui nós tem um senhor diante de um médico, tem lá em cima, licença médica. E quando o médico pergunta para o paciente o que você tem, diante do contexto, da situação, do conhecimento da própria pessoa médica, a lógica seria estar falando da saúde. Mas quando o texto foi lançado, o que você tem, não foi compreendido pelo receptor da mesma forma. Quando ele diz nada, tá tudo no nome dos outros, ele responde, só que não diante da pergunta lançada pelo médico. Houve comunicação entre o médico e o paciente, da maneira como o paciente entendeu, sim. Só que não era a resposta esperada pelo médico. Houve comunicação diante do fato desejado? Também não. Então, é importante demais quando nós vamos trabalhar essa ideia
da construção do texto, a institucionalidade, a finalidade da pergunta, a finalidade do texto e a aceitabilidade de quem escuta. Então, o que é um texto? Aqui eu coloquei um conceito dizendo que texto é toda unidade linguística semântica de comunicação. Linguística porque ele precisa da forma, ele precisa da linguagem, ele precisa da coesão, que são os elementos conectivos, que precisam na construção do texto, que vai ajudar na questão depois da semântica. Ele precisa da pontuação de todos. Quando se fala de elementos coesivos, nós estamos falando de sinônimos, nós estamos falando de pronomes. É uma questão linguística na construção do texto. Semântica por quê? Porque ela precisa ter sentido. O texto precisa apresentar sentido, precisa ter conteúdo realmente para acontecer, precisa ter coerência para realmente acontecer uma organização lógica das ideias. Para realmente acontecer a comunicação, que é a interlocução entre quem diz e quem escuta, quem diz e quem lê, quem escreve e quem lê. Então, a relação de intercomunicação, interlocução entre eles, entre emissor e receptor. Na verdade, clareza, Então, faz referência ao primeiro texto. Aqui eu coloquei mais um conceito que dizem que texto é um ato de comunicação, e é. Não importa de que jeito for, mas se for compreendida, então passa a ser um ato comunicativo. Então, é tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. E passamos a vida inteira estudando interpretações textuais. E às vezes nós não compreendemos realmente o que o leitor quer. E também deixa de ser um texto, quando ele é lançado por um emissor, ele passa a ser compreendido de inúmeras formas, porque a palavra é polissêmica e contextual também para quem vai ler. Então, o texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor. Então, o texto deriva de testere no latim, que é o verbo tecer, tecido, o entrelaçamento de palavras ou sentenças sobre uma ideia principal. Esses são os conceitos básicos sobre texto. Acrescentei também quando ele diz que o texto é um produto concreto, uma codificação linguística, que não importa se vai ser verbal ou não verbal, mas se houve compreensão, se tem um objetivo de comunicação e houve compreensão, passa a ser um texto. O texto é estático, por quê? Porque a partir do momento que você escreve, ele já está produzido ali. E ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. E aí ele passa a ser estático. Reforçando aqui, o texto é uma unidade semântica de sentido, de significado. É a concretização da atividade discursiva. Aquilo quando você discursa, o seu discurso ele é concretizado com o término do discurso, a concretização de um texto. Então, o texto ele pode ser escrito ou oral, quando ele é verbal. E ele pode ser visual quando ele é não verbal. Então, o que as pessoas têm para dizer umas para as outras não são palavras nem frases isoladas, elas são textos. Dotado de unidade sociocomunicativa, semântica e formal, que é aquilo que a gente já comentou antes. Unidade de linguagem e uso cumprindo função sociocomunicativa. Então, em suma, o texto, em sentido lato, designa toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser humano. Qualquer tipo de comunicação idealizada através de um sistema de signos. Signos é significante e significado. Significante é baseado na língua que nós comentamos. Por exemplo, a palavra gato, existe ela em português, existe em inglês, existe em francês, existe... Aí vão ter nomes diferentes. Isso ali é significante. E quando eu coloco a imagem do gato, o próprio objeto em si, ele é aquilo universalmente, é o significado. Então, nós temos aqui inúmeros exemplos de textos. Texto através de um quadro, de uma pintura, de uma escultura, um poema, um filme, uma música. Todos eles são texto, porque são comunicações passadas através de um determinado objeto. E aí vai ter significado para muitas pessoas que vão compreender. E aí ele passa a ser um texto.
Aqui nós temos os textos podem ser, como já foi falado antes, ele pode ser, nós já falamos de linguagem verbal e não verbal. Então, quando ele usa uma linguagem verbal, são textos verbais. São aqueles produzidos com palavras escritas ou faladas. Todos os textos compostos por signos linguísticos. Então, tanto faz a escrita como a fala, né, que está nos livros, nas produções escritas ou oralmente, são textos verbais. E os textos não verbais são aqueles produzidos sem palavras, usando significantes visuais, a pintura, a fotografia, né? Os sonoros, que são as músicas instrumentais, o barulho, o tom do telefone, o tic-toc da porta, as onomatopeias em geral, elas são compreendidas como textos não verbais sonoros. Aqui nós temos aí imagens, né, do Proibido Fumar, todos eles representam texto. E texto que apresenta significação para quem compreende. Nós temos aí o proibido celular, proibido naquela direção, estacionar, as imagens do banheiro, as ideias, os semáforos, né, porque o paro, siga, o paro, espere, o siga. A cor tem uma significação. Aqui nós temos uma charge simplesmente com linguagem visual, o texto não verbal. E aí é nesse caso aqui, por exemplo, que nós estamos compreendendo que a televisão, a mídia só está passando violência, que assusta os telespectadores. Aqui nós temos também, né, o texto pode ser misto, como já foi dito, são os textos verbais e não verbais, trazendo também elementos visuais e sonoros. Uma propaganda de televisão, ela costuma apresentar imagens, sons significativos, além de um conjunto de palavras que tentam convencer o espectador a comprar o que está se vendendo. Aqui eu tenho duas charges, também, com o objetivo da crítica da língua, e o outro uma questão do feminicídio. Então, vamos continuar. Então, texto é toda unidade linguística, semântica e comunicação. Nós já começamos sobre isso. Linguística por causa da forma. Semântica por causa do conteúdo. Essa linguística, nós vamos falar dos elementos coesivos, que depois nos falaremos mais adiante. Semântica é o sentido, é a coerência textual. E a comunicação é a relação emissor-receptor. Os textos também podem apresentar tipologias e gêneros. As tipologias, que nós vamos depois adentrar mais profundamente a respeito disso, vocês vão compreender melhor. Mas as tipologias são narrativas, argumentativas, expositiva, injuntiva e descritiva. Embora alguns linguistas, eles falam que existe também o preditivo e o dialogal. A gente vai discutir isso aqui quando nós estivermos falando de tipologias textuais e gêneros textuais. E aí, em cada tipologia dessa, há uma sequência de gênero. Nós temos aí os gêneros narrativos, são contos, fábulas, lendas, porque eles vão ter a estrutura dos elementos e das fases da narrativa: narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Os argumentativos são textos com introdução, desenvolvimento e conclusão. Os expositivos também vão apresentar, só que o argumentativo, o uso dos argumentos, expositivos são a exposição de ideias. Os injuntivos são textos que te mandam fazer alguma coisa. São manuais de instrução, são textos instrucionais. E os descritivos são textos que vão dar detalhes, né? São laudos, guias de viagem, perfil, relatórios. Os textos em geral, eles também vão apresentar, eles vão se dividir em textos literários e não literários. Os textos literários, eles têm função estéticas e o autor pretende criar uma obra de arte. São os textos onde ele vai usar uma linguagem figurativa. São textos conotativos, uma linguagem de conotação figurativa. Já os textos não literários, ele tem função utilitária. O objetivo é informar o leitor. E aí, dentro desses textos não literários, nós temos uma linguagem denotativa. Linguagem no sentido real, no sentido literal. Então, denotativa do dicionário, palavras com significado real, onde os textos são produzidos e não pode deixar duplo entendimento. Então, foi bem rapidinho aqui, só para compreender melhor, porque nós depois vamos nos aprofundar. Essa foi a aula sobre o que é um texto.
Então, o texto ele vai abranger tudo isso aí, ele vai ter um leque de entendimento muito grande.